Olá, segundo ano, tudo bem? Bom dia, espero que vocês estejam bem. E a gente vai falar hoje de uma vanguarda europeia, que não é exatamente uma vanguarda, ela já é considerada uma tendência contemporânea, mas ela surge ali no mesmo período, ela tem influência do expressionismo e vai para a abstração, que é o abstracionismo. Algumas pessoas reconhecem como expressionismo abstrato, que é um estilo de abstracionismo, mas a gente não vai ver só ele, a gente vai ver todos os abstracionismos que foram surgindo no final, né, da Idade Moderna até o início, né, pegando a arte contemporânea, e é por isso o abstracionismo é considerado uma tendência contemporânea, que é assunto do terceiro ano, mas a gente vai ver como finalização das vanguardas europeias, tá? Então, façam suas anotações, não esqueçam, e a gente vai começar agora. A arte abstrata ou abstracionismo, ela não se atém, certo, à figura formal ou à retratação fiel do mundo, né? Ela rompe com qualquer forma concreta de representação. Então, não adianta você olhar para uma obra de arte abstrata e tentar enxergar, aqui eu estou vendo um arco e uma flecha. Não, não tem arco e flecha, tem uma linha e uma curva. O artista não tinha nenhuma intenção de fazer um formato figurativo para você ver, tá? A intenção dele é comunicar algo através das cores e das formas, do movimento da obra e não de uma figura. Embora haja registros similares a essa forma de expressão desde lá na pré-história, no Neolítico, né, quando começa-se a ter abstração, o abstracionismo realmente como arte ele só aparece nas vanguardas europeias, que se utiliza de cores, linhas, formas geométricas para desconstruir a realidade, sem o uso da perspectiva e sem a preocupação com a luminosidade e sombra retratada. Então, geralmente os artistas abstratos, eles começaram como artistas figurativos e foram migrando, sintetizando suas formas até ela chegar a um nível abstrato, tá? Começa na primeira metade do século XX com um artista específico, que foi o primeiro, que é o Wassily Kandinsky. Ele cria esse movimento do abstracionismo e traz uma oposição às regras acadêmicas da arte. E aí a gente tem dois tipos de abstracionismo, o geométrico e o informal. O abstracionismo geométrico ele se destaca pela racionalidade, né, por meio da organização dessas formas e as cores, de maneira que a composição resultante seja apenas a expressão de uma concepção geométrica. Então, ele não está tentando jogar, não. Ele é muito meticuloso, ele calcula bastante como essas formas vão estar na tela e ele usa geralmente composições em cores primárias e neutras, que são as cores mais básicas. Então, ele tenta ser o mais sintético e simples possível. A gente tem um abstracionismo informal, que surge por influência do expressionismo, e a gente teve também aí o expressionismo abstrato, que traz uma arte imaginária, uma arte instintiva, uma arte emocional, né, do inconsciente, da intuição, da sensibilidade, da emoção. Traz liberdade artística e transforma elementos como cores vivas e brilhantes, formas orgânicas, linhas, ideias, em ideias e símbolos subjetivos. Então, você, para entender uma obra de arte, a do abstracionismo informal, você tem que compreender, tentar entender qual é a emoção expressa ali através das cores. A gente já aprendeu aqui no oitavo ano que as cores, elas traduzem sentimentos. Por exemplo, a raiva ela pode ser traduzida através do vermelho, o amor também. Já sentimentos mais suaves, como a tranquilidade, vem pelo verde, né? A gente tem os verdes, os brancos, os vários tons claros de azul. Já o azul também remete a uma tristeza, né? Como o azul, o roxo e cores derivadas. Então, as cores elas podem traduzir sentimentos e também a gestualidade do artista, se ele usou pinceladas fortes, se ele foi grosseiro na hora de pintar, ou se ele foi suave, enfim. E aí, a partir daí, não da figura, que você vai entender o que o artista está tentando expressar.
O Vassili Kandinsky foi o primeiro, foi um pintor russo, precursor da arte abstrata. Ele iniciou com pintura de paisagem e depois ele foi tirando essas definições e os contornos, tornando suas pinturas cada vez mais distantes do mundo real. Ele formou em 1911 o grupo Cavaleiro Azul para tentar incentivar artistas expressionistas a serem cada vez mais abstratos, tá? Então aqui você tem o início, né? Aqui algumas pinturas dele de paisagens, aqui você tem influência clara do fauvismo, e aqui ele vem com uma pintura mais sintética, né? Você tem uma paisagem ainda, uma mistura da noite com o dia, né? E depois ele vem totalmente abstrato, tá? Com manchas, né? A pintura com cores vivas, linhas e formas geométricas, enfim. Jackson Pollock foi já dos Estados Unidos, ele fez parte das vanguardas, influenciadas pelas vanguardas europeias, mas nos Estados Unidos. Ele começou com o realismo e depois ele foi transmutando, se influenciando por pinturas de Pablo Picasso e Juan Miró. E depois foi criando seu próprio estilo e ele foi um dos maiores pintores do expressionismo abstrato. Tá? Ele criou a action painting, né, que é a pintura de ação, com movimentos, energia e velocidade do artista durante a pintura para influenciar no resultado final. O resultado final vinha de uma gestualidade durante a pintura. Também usava vários tipos de tinta diferentes para criar efeitos diferentes. Pintava com a tela no chão para se sentir dentro do quadro. Tá? E aqui você tem ele fazendo essas pinturas. Algumas pinturas do início da sua carreira e depois com influências, né, de Juan Miró e de Pablo Picasso. E, finalmente, a pintura de ação dele. E lembrando que as pinturas dele, elas são expressionistas abstratas, então elas expressam emoções, é uma pintura livre. Você tem que perceber quais são as emoções através das cores que ele está usando, da gestualidade que ele está usando. Então, você vai pelos significados a partir daí, tá? Pietro Mondrian, que é o cara do expressionismo geométrico, tá? Do abstracionismo, desculpa, geométrico. Ele é o símbolo da modernidade, inclusive influenciou com essa sua simplicidade, usando mais formas geométricas como quadrado e retângulo, usando cores primárias. Ele traz isso também, influencia o design. Então, é nessa época que começa a surgir o minimalismo no design, de você fazer criações tanto de arquitetura quanto de design de interiores, como desenho de móveis cada vez mais simplificados e práticos, tá? Então, você tem aqui o início dele com o impressionismo, né? Ele trazendo essas impressões da luz sobre os objetos, né? Influência aqui do fauvismo. E aí ele vai para o cinza, né? Com tons neutros e influências do cubismo para depois chegar ao abstracionismo completo, né? Só com o abstracionismo geométrico e a simplicidade, tanto das formas quanto das cores utilizadas. No Brasil, a gente tem Manabu Mabe, pintor, engravador e ilustrador japonês naturalizado brasileiro. Começou com Natureza Morta e pinturas do corpo humano e depois se tornou pioneiro do abstracionismo no Brasil. Ele usava cores vibrantes, pinceladas livres e fundo monocromático. Então, a gente vai ver aqui, ó, começou a se abstrair, né, com influências cubistas, tá? E aí ele vem fundo monocromático, cores vibrantes e pinceladas livres com as suas obras, tá? Tomi Otaki, também japonesa naturalizada no Brasil, iniciou com pinturas figurativas e depois partiu para o abstracionismo. Ela participou do mesmo grupo com Manabu Mabe, fazia pinturas e esculturas, serigrafia, litografia e gravura em metal. Ela usava cores, né, intensas e contrastantes, principalmente o vermelho, muitas vezes com transparências, com habilidade na composição das formas e exploração de texturas rugosas. Então, a gente tem aqui uma obra do início da carreira dela, antes dela ir para o abstracionismo. Aqui começa a surgir as cores mais vibrantes, tá? Um tom vermelho, ela aqui nas esculturas.
que chamou a atenção em São Paulo. E, para finalizar, Antônio Bandeira, que foi um dos representantes do abstracionismo informal ou lírico no Brasil. Ele teve uma origem humilde aqui em Fortaleza, né, no Nordeste, mas ele não se deixava parar, né? Com 19 anos, ele criou um espaço cultural, que foi de intensa movimentação artística nos anos 40. Em 44, fundou a Sociedade Cearense de Belas Artes no Brasil. E graças a um prêmio que ele ganhou, uma bolsa de estudos, ele estudou na França e foi para a Europa 2 vezes, tá? Por causa de prêmios que ele ganhou de artistas. Então, você tem jatos de tinta dele, né? Ele usa pinceladas muito delicadas e muito fininhas, vocês podem ver, né, na pintura dele, o abstracionismo dele, ele gosta de ser bastante delicado nisso, você percebe pelas pinceladas, né? Então, gente, é isso, a questão do abstracionismo, tá? E a gente viu aqui algumas características, eu vou deixar umas atividades aqui na plataforma e com esse assunto a gente conclui as vanguardas europeias, tá bom? E depois a gente vai fazer uma revisão com todas elas, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.